Olá! Nesta videoaula, vamos estudar as árvores de pesquisa binária. Bom, antes de tudo, o que são árvores binárias? Nós estudamos na disciplina de grafos que árvores são grafos acíclicos e conexos. Então, este grafo aqui, desta figura, nós podemos observar que é uma árvore, correto? Ele não possui ciclos e ele também é um grafo conexo. A partir de qualquer nó, eu consigo alcançar qualquer outro nó desse grafo. Então, temos nesta imagem uma árvore. Bom, vamos conhecer então as propriedades das árvores binárias. Então, a árvore binária sempre tem uma raiz, tá? Então, neste exemplo aqui, a gente vê que o nó com o valor 5 é a raiz dessa árvore. Aqui nessa disciplina, a raiz sempre vai ser visualizada graficamente como o elemento mais central que está nesse primeiro nível. Muitas vezes, na literatura, você vai encontrar a raiz marcada com alguma coloração diferente, com algum efeito gráfico diferente, algum símbolo que indica que ele seja a raiz. Porém, aqui nós sempre vamos considerar, né, o elemento mais central para nós visualizarmos graficamente qualquer raiz. Uma importante propriedade da árvore binária é que cada nó dessa árvore vai ter no máximo 2 filhos, certo? Então, a gente vai chamar aqui, a gente pode falar que o nó 5, ele é pai do nó 3 e do nó 7. E o nó 3 é o que nós vamos falar que ele é o filho esquerdo do nó 5 e o nó 7 é o filho direito do nó 5. A gente pode aplicar essa propriedade para qualquer outro nó dessa árvore. Por exemplo, eu posso falar que o nó 2 é pai do nó 1, tá? E graficamente a gente está vendo aqui que o nó 1 ele é filho esquerdo do nó 2. A gente poderia falar também, por exemplo, que o 2 é o filho esquerdo do nó 3 e o 4 é o filho direito do nó 3. Então, essa é uma propriedade fundamental de uma árvore binária. Cada nó vai ter no máximo 2 filhos. Outra propriedade que nós vamos usar aqui em uma árvore é que nós chamamos de folhas e nós internos. As folhas destacadas aqui em verde são esses nós que estão nas extremidades da árvore, ou melhor dizendo, são nós que não possuem filhos. Os nós internos são os nós que possuem algum filho. Então, a gente vê aqui que o 3 possui 2 filhos e é um nó interno. O 7 possui apenas um filho, mas também é um nó interno. Uma outra propriedade importante para nós estudarmos as árvores é o conceito de altura, também chamado de profundidade. É denotado com o símbolo H. Então, uma árvore, cada elemento na árvore possui uma altura. A raiz, ela sempre vai ter a altura 0, pois é a raiz da árvore. E a partir do momento que você vai em direção às folhas, a altura dos nós vão crescendo. Então, a gente vê que esse nível aqui da árvore, a altura é 1. Esse outro nível aqui, a altura é 2. Então, o que define a altura de uma árvore são a quantidade de saltos, a altura de um nó, são a quantidade de saltos que nós precisamos fazer partindo da árvore para chegar até este nó. Então, para chegar no nó 3, a altura é 1, porque é dado apenas um salto. Para chegar no nó 2, são necessários 2 saltos. Então, nós dizemos que a altura do nó 2 é igual a 2. O mesmo aqui que a gente verifica para o nó 4 e para o nó 6. O nó 1, ele tem a altura 3, porque são necessários 3 saltos para você ir da raiz até ele. Podemos observar isso claramente, certo?
Então, cada nó em uma árvore possui uma altura, de acordo com a distância que esse nó está da raiz da árvore. E nós também usamos a expressão altura da árvore. Qual que é a altura de uma árvore? A altura de uma árvore vai ser a maior altura de algum nó, algum de seus nós. Então, nesta árvore, nós podemos dizer que a altura é 3, pois o nó 1 possui altura igual a 3. Então, assume-se que a altura dessa árvore é igual a 3. Altura, comprimento ou profundidade são termos comumente utilizados na literatura para nós falarmos deste conceito, tá? Que é muito importante. Um outro conceito também muito importante é que nós podemos definir subárvores a partir de uma árvore. Então, o que é uma subárvore? Então, a gente pode definir assim, que uma subárvore é uma árvore extraída de uma outra árvore. Então, você extrai um conjunto de vértices conexos e aí você forma uma subárvore. Então, eu posso falar assim, a subárvore da esquerda, que está simbolizada aqui com esse fundo cinza. Então, aqui eu posso falar que é uma subárvore. Os nós 3, 2, 4 e 1 formam uma subárvore. Se eu falar assim, a subárvore da direita do nó 5 é formada, então, por essa árvore. 7 e 6 é uma árvore. Então, seria uma subárvore que eu extraí desta árvore maior que nós estamos visualizando aqui. Correto? Bom, então o conceito de subárvore ele é muito importante. Você pode aplicar para qualquer parte, tá? De uma árvore, extrair uma subárvore. Então, aqui a gente costuma falar assim, a subárvore do nó 5 é essa árvore cinza, a subárvore direita do nó 5 essa subárvore aqui marcada em rosa. Mas se eu falar para você que os nós 2 e 1 formam uma subárvore, também está correto. Então, qualquer parte do grafo de uma árvore que eu extraia e tem as mesmas propriedades de uma árvore, eu posso afirmar que isso aqui é uma subárvore dessa árvore maior, tá? Bom, então essas propriedades são fundamentais para entendermos o que são árvores binárias e árvores no geral. Entretanto, agora a pergunta passa a ser a seguinte: qual a ideia das árvores binárias de pesquisa? Bom, a ideia é a seguinte: numa árvore binária de pesquisa, os filhos de um nó que são maiores que ele estarão à sua direita. Os filhos de um nó que são menores que ele estarão à sua esquerda. Então a gente pode verificar que esta árvore aqui é uma árvore binária de pesquisa. Pois vamos considerar aqui que o nó 5. Olha só, vamos verificar. Os filhos direitos de 5, o 7 e o 6. Está verificando aqui? São elementos que estão à direita do 5. Os nós que estão à esquerda do nó 5 são todos menores que o 5. Podemos observar o 3, 2, 1 e o 4. A mesma coisa aqui, o 3. Os nós que estão à direita do 3, no caso só um. Os nós que estão à esquerda do 3, o nó 2 e o nó 1. Então, esta é uma árvore de pesquisa binária. Tá? É uma árvore binária de pesquisa, pois ela mantém essa propriedade. Se não mantém essa propriedade, não é uma árvore binária de pesquisa. Pode ser uma árvore binária, mas não pode ser classificado como uma árvore binária de pesquisa. Então, a organização dos nós, né, dos valores das chaves desses nós dentro dessa árvore é o que determina ser uma árvore binária de pesquisa. Então, vamos ver aqui um exemplo da inserção em uma árvore binária de pesquisa. Tá? Então, vamos supor que você tem um vetor de dados, tem esses valores aqui, 5, 3, 2, 7, 6, 4 e 1, e você vai inserir em uma árvore binária de pesquisa. Então, o primeiro elemento vai ser a raiz da árvore, 5, e aí vamos inserir o 3 nessa árvore. Você vai comparar, o 3
Vamos inserir aqui o 3. O 3 é menor que o 5? É. Então, eu vou inserir a esquerda do 5. Tá? Aí, vamos inserir agora o 2. E a gente vai verificar. 2 é menor que 5? É. 2 é menor que 3? É. Então, o 2 vai ser inserido à esquerda do 3. Então, vemos que ele foi inserido ali. E aí, em diante, o 7. O 7 é maior que o 5, então vou inserir à direita. Aí, vamos inserir o próximo, 6. 6 é maior que 5 e 6 é menor que o 7. Então, ele está à direita do 5, mas ele está à esquerda do 7. Então, essa árvore vai sendo formada desse jeito. Todo novo nó que eu insiro numa árvore binária de pesquisa, ele passa a ser uma folha. Tá? Então, após executar todos esses passos, nós inserimos esse vetor numa árvore e a árvore ficou com essa característica, essa árvore binária de pesquisa. Bom, e é importante a gente conhecer também como que é o processo de remover elementos de uma árvore binária de pesquisa. Tá? Então, eu tenho essa árvore como exemplo, e vamos remover uma folha dela. No caso, vamos remover essa folha com a chave igual a 1. É muito simples. Então, nós temos essa árvore. Remover folha é muito simples, concorda? Simplesmente removi ela. Eu vou percorrer até onde estava e removo aquele elemento. Bom, agora eu quero remover um nó interno com um filho. Então, vejam bem, vamos remover o nó 7 desta árvore. Simplesmente, o que nós devemos fazer? O filho de 7, tá, vai ser agora o filho do pai de 7. Então, no caso, 6 passa a ser filho de 5. Também é um processo muito simples de se fazer. Bom, um outro exemplo agora. Eu quero fazer a remoção de nó interno com 2 filhos. Como que nós fazemos isso? Agora já não é tão simples, tá? Tem 2 formas de se fazer isso. No caso, quero remover aí o nó 5, que é a raiz da nossa árvore. E agora, como que nós vamos organizar? Se eu colocar que o 3 vai ser o nó da árvore, vai estar errado, porque o 4 vai ficar à esquerda. Se eu colocar que o 7 vai ser agora a raiz dessa árvore, também vai dar errado, porque o 6 vai ficar à direita. Como ficaria, né? Bom, a forma de você remover nó interno com 2 filhos, você vai ter 2 opções. Ou você vai pegar o maior elemento que está na subárvore esquerda do nó que foi removido. Então, o 4 é o maior elemento da subárvore esquerda. Então, ele passa a ser a raiz dessa árvore. E aí, o filho direito de 7 passa a ser o filho direito de 4. E o filho esquerdo de 4 vai ser, então, o filho esquerdo de 5. Tá? Você pode fazer o processo contrário, pegando o menor elemento da subárvore à direita. Então, aqui você pega a subárvore à direita e aí você vai pegar o menor elemento. Ou seja, o elemento está mais à esquerda na subárvore à direita. E aí você passa a colocar ele ali na raiz dessa árvore, nesse nosso exemplo. Bom, então, na hora de você implementar isso aí numa linguagem de programação, você tem que considerar que você vai ter uma chave, que a chave é o atributo pelo qual nós vamos fazer a pesquisa, tá? Você vai ter uma referência para o pai desse nó. Quem for implementar em C, considere que você vai ter um ponteiro para o pai. Você também vai ter uma referência para o filho esquerdo, uma referência para o filho direito e, logicamente, as demais propriedades dessa árvore. Bom, e aí agora nós temos que considerar o seguinte, que nós podemos ter árvores, e geralmente, né, é muito utilizado aí também, árvores sem balanceamento. O que é uma árvore sem balanceamento? É uma árvore que você não se preocupa em manter ela balanceada, ela equilibrada.
você insere os valores nessa árvore de qualquer maneira e não se preocupa em manter ela balanceada. Um exemplo de uma árvore desbalanceada ou uma árvore sem balanceada seria isso aqui. Você teria um vetor ordenado de 1, 2, 3, né, que vai até o 7. O resultado de sua árvore vai ser algo desse tipo aqui. Tá? Se você tiver sorte, o melhor caso é O de 1. Porque você procurou o primeiro elemento da árvore, a raiz, você achou ao custo de 1. Agora, no pior caso, vamos supor que você está procurando 7. Você vai ter que fazer 7 verificações aqui. Né? Vai ter que fazer na ordem de N verificações. Então, no pior caso, é um custo alto. É um custo alto. É o mesmo custo de uma pesquisa sequencial. Você estaria fazendo a mesma coisa com uma pesquisa sequencial. No caso médio, para árvores sem balanceamento, você tem um custo de O log de N. Então nós temos um problema. Se eu não me preocupo em manter a minha árvore balanceada, eu posso ter um algoritmo pouco eficiente se eu caio nesse pior caso. Tá? Então, como resolver isso? Tá? Como resolver isso? Então, isso que eu já falei, né, é interessante. Nós vimos que a árvore de pesquisa ela é interessante. Eu consigo ter um resultado log de N, porque o princípio da árvore de pesquisa é o mesmo da pesquisa binária que vocês já conhecem. A gente vai sempre resolvendo o problema ao meio, porque uma árvore você ignora o lado esquerdo e depois você ignora o lado direito. Eu esqueci de falar, eu vou voltar alguns slides aqui, que eu acho que eu esqueci de comentar com vocês nessa parte. Só um minutinho. Aqui. Eu comentei com vocês que uma árvore binária de pesquisa, você tem os elementos, os filhos de um nó, né? Os elementos maiores de um nó ficaram sempre à direita, os elementos menores ficaram sempre à esquerda. Então, vamos supor que eu quero pesquisar aqui o elemento 3. Então, eu verifico. 3 é igual a 5? Não. 3 é menor que 5. Então, eu verifico e acho ele aqui à esquerda. Agora eu quero pesquisar o 6. Eu verifico. 6 é igual a 5? Não. Então, eu vou verificar os elementos à direita. 6 é igual a 7? Não. 6 é menor que 7. Então, eu verifico o que está à esquerda do 7. Então, eu venho para cá. E aí eu acho 6. Então, a árvore binária, ela igualmente ao pesquisa binária, eu consigo eliminar metade do meu problema de uma vez. Na primeira verificação eu elimino metade. E aí eu vou eliminando a outra metade, né, até chegar no que eu procuro. Então ela é muito eficiente quando nós olhamos assim, tá? Ela é muito eficiente. A pesquisa numa árvore binária. Só que no pior caso, quando eu tenho um vetor desta forma, eu caio no pior caso, que é igual a uma pesquisa sequencial. Então isso não é interessante. Então, uma forma de resolver isso é você manter a árvore balanceada. E aí nós temos que conhecer o conceito de uma árvore completamente balanceada. Então, uma árvore completamente balanceada é uma árvore em que você vai preenchendo. Então aqui eu tenho dois exemplos de árvores completamente balanceadas. Ela vai preenchendo um nível, aí quando termina de preencher esse nível, passa para o próximo nível. Então você vê que essa aqui é uma árvore cheia e essa aqui é uma árvore que está enchendo. E enquanto você não termina de encher esse nível aqui, você não passa para o próximo. Isso é uma árvore completamente balanceada, tá? Em que você tem as folhas em apenas um nível de profundidade, tá? Então, em uma árvore completamente balanceada, você vê que o melhor caso é 1, igual numa árvore que não é balanceada, e resolve o problema, que no pior caso você vai ter
uma pesquisa em log de n, tá? Então você vai sempre eliminando pela metade do problema, no pior caso. Então você tem sempre um bom resultado, tá? Como você vê, o caso médio também é O log de n. Então, uma pesquisa numa árvore completamente balanceada, você sempre vai ter uma pesquisa log de n que é muito bom. Entretanto, pessoal, a gente tem que entender uma coisa: custa caro manter uma árvore completamente balanceada. Vejam só, se eu quero inserir nessa árvore aqui, o que vai acontecer? Eu vou verificar. 1 é menor que 5? É. 1 é menor que 3? É. Então eu vou colocar na esquerda. 1 é menor que 2? É. Então o 1 iria entrar aqui, nesta posição. Filho esquerdo do nó 2. Bom, isso aqui deixou de ser uma árvore completamente balanceada. Vejam só. Esse nível aqui ainda não está cheio e nós já começamos a encher esse nível aqui abaixo. Então, deixou de ser uma árvore completamente balanceada. Então, a gente vê que aqui a gente tem uma folha nesse nível, no nível 1, 2, 3. E também temos folha no nível 2. Bom, você pode falar, então, olha só, a gente pode balancear essa árvore. Para você deixar ela completamente balanceada, olha o que acontece. Você teria que fazer desta forma. E olha o que aconteceu. Todos os elementos dessa árvore foram modificados de posição. Então o 2 você vê que não está no mesmo lugar, o 3 também não, o 4 também mudou de lugar, o elemento 5, 7, todos os elementos tiveram que ser movidos. Então isso é um custo elevado. Manter uma árvore completamente balanceada, infelizmente, ela custa cara. É caro manter uma árvore completamente balanceada. Então, nós chegamos às seguintes conclusões aqui com essa aula. O custo de pesquisa, inserção e remoção é O de H no pior caso em uma árvore de pesquisa binária. Bom, aí que tá. O H aqui, pessoal, é a altura da árvore. Então, o custo da pesquisa, inserção e remoção vai ser interessante na árvore dependendo do H da árvore. As árvores de pesquisa binária, elas são eficientes para pesquisar os dados e também, uma coisa muito legal, manter os dados ordenados. Repara bem, para eu percorrer uma árvore, para eu recuperar os dados de uma árvore de pesquisa, uma árvore binária de pesquisa, eu preciso de fazer uma operação na ordem de n. Eu vou percorrendo na ordem de n. Isso é muito rápido, tá? É muito eficiente. Lembrando que para eu conseguir ordenar um conjunto de dados usando o quicksort é n log de n. Com a árvore de pesquisa binária, eu consigo percorrer seus dados na ordem de n. Ok? Bom, e ele vai ser eficiente para pesquisa quando a altura da árvore for na ordem de log de n, tá? Isso em árvores balanceadas, no caso que nós vimos a completamente balanceada. Entretanto, árvores sem balanceamento possuem h igual a n-1, no pior caso. E manter árvores completamente balanceadas, nós vimos que custa caro. Então, quais as soluções que nós temos? A solução, pessoal, é usar heurísticas para manter as árvores parcialmente ou quase balanceadas, que são algoritmos como AVL, árvore 2-3, árvore B, árvore rubro-negra, árvore AA, que é uma especialização da rubro-negra, e a árvore rubro-negra vai ser a árvore de pesquisa, a árvore binária de pesquisa
balanceada que nós vamos estudar na próxima aula. Bom, então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos continuar estudando as árvores, no caso a árvore rubro-negra. E bons estudos. Até a próxima aula, meu e-mail está à disposição. Nos encontramos nos fóruns e vocês também podem usufruir da monitoria da disciplina. Um abraço e até mais.